Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre compressores alternativos. A gente tem dentro dos motores alternativos, a gente pode separar em dois grupos, os de simples ação e os de dupla ação. Então aqui a gente tem o esqueminha de um cilindro, o pistão aqui e a sucção e a descarga. Por que a gente chama de simples ação? Porque ele vai comprimir apenas em um dos lados do pistão. Então o fluido de trabalho ele vai ser aspirado e comprimido apenas nessa câmara. Naturalmente, quando ele estiver nesse ponto B aqui, todo o volume vai ser ocupado pelo fluido de trabalho. Como o pistão tender a retornar, ele vai sendo comprimido, tendo o seu volume reduzido. Então vejam, quando o pistão está no ponto A, aqui a gente vai começar, e ele vai para a esquerda, nesse desenho aqui, a gente está fazendo a sucção, que é esse primeiro movimento aqui, de A a B. Depois, quando ele volta de B para A, ele vai fazer a compressão e a descarga. Então aqui é a sucção, ele gera aquela pressão negativa e admite o ar, e depois ele comprime e descarrega. Simples ação, porque ele está atuando em apenas um dos lados do pistão. Vantagens desse tipo de compressor: ele tem um tamanho e peso reduzido, então naturalmente a gente vai entender que a sua instalação é mais simples, o seu custo de aquisição é menor também, não requer sistemas de refrigeração dedicado, uma vez que ele vai ter sempre um ciclo, meio ciclo, dentro de um ciclo, metade do tempo ele está aspirando um ar novo, fresco, não aquecido, então esse próprio ar já auxilia na refrigeração do equipamento. A manutenção é mais simples, pelos mecanismos serem mais simples, e a operação bastante econômica. Desvantagem: custo elevado de compressão. Isso a gente está falando um custo do processo, porque metade do tempo ele está apenas gastando energia para admitir. Ele não está usando aquela energia de movimento para transferir energia para o fluido. Ele está gastando metade do tempo apenas para receber o fluido de trabalho. E na outra metade, aí sim, é um curso útil. Então metade do curso é um curso metade do ciclo é um curso inútil, vamos dizer, e na outra metade é um curso útil. Tempo elevado de não funcionamento. Isso é bastante característico em compressores alternativos, porque ele comprime, normalmente nós veremos isso numa comparação futuramente, ele comprime normalmente a pressões mais elevadas do que a pressão necessária do sistema, então ele chega num nível muito elevado de energia e desliga, aí fica um tempo desligado, depois volta. Isso é muito nítido a gente ver, mesmo porque o consumo nesse tipo de instalação é intermitente, mas em borracharia, posto de gasolina, em pequenas oficinas, a gente sempre vai ouvir o motor funcionando e parado, funcionando parado, porque ele normalmente vai ter um vaso de pressão de armazenamento, que vai estar armazenando a pressões muito elevadas, e isso faz então com que o seu tempo de não funcionamento seja muito alto. E, acabei de dizer, e comprime pressões mais elevadas que o necessário. Então isso faz com que a sua eficiência global seja relativamente baixa. Por outro lado, nós temos os compressores de dupla ação, e eles têm esse nome exatamente porque as duas faces do pistão serão utilizadas. Então a gente vai ter nessa câmara aqui fluido sendo comprimido, e desse lado aqui também da câmara fluido sendo comprimido. Então veja que num ciclo, num movimento do pistão do ponto A, ponto B e o retorno ponto A, a gente vai ter tanto sucção quanto compressão, o que aumenta em muito a eficiência do sistema, e o ciclo útil a gente vai ter sempre, o ciclo vai ser 100% útil, vamos dizer assim, tanto no movimento ascendente quanto descendente, ou da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, a gente vai ter os dois processos ocorrendo simultaneamente. Vejamos aqui, se a gente partir do ponto A para o ponto B, o fluido de trabalho que está aqui do lado esquerdo, que é essa parte aqui, ele vai sendo comprimido e descarregado, porque o pistão ele está se movimentando, se deslocando nesse sentido.
Então, nessa câmara da esquerda, a gente vai ter a compressão e a descarga, mas na câmara da direita, a gente vai ter a sucção e a admissão de um fluido novo, vamos dizer assim. E no momento que ele retorna do ponto B para o ponto A, se inverte. Então a gente vai ter sucção do lado esquerdo, desse lado aqui. Então essa válvula vai abrir e a gente vai admitir fluido nessa câmara, e por outro lado a gente vai estar comprimindo o fluido que está do lado direito. Então por isso chamado de dupla ação. Sempre ele vai estar admitindo e comprimindo de um lado e de outro. Por isso ele atua dos dois lados, justificando a sua nomenclatura. E no ciclo completo a gente tem, vamos pegar aqui do lado tomando por base que a descarga, a compressão e a descarga é o processo útil desse ciclo. Então ao longo de todo o ciclo, vejam só, a gente tem a compressão e a descarga acontecendo. Então as vantagens desse tipo de compressor em relação aos compressores de simples ação são um torque mais regular, porque vai estar mais equilibrado, ele sempre vai estar tendo esforço, vai ter menos oscilações, a produção maior de fluido comprimido, naturalmente, porque ao longo de todo o ciclo a gente está com produção ativa, movimento guiado do pistão. Esse pistão ele vai ser guiado ao longo de todo o seu movimento, dos dois lados, ele não vai ficar em balanço. Então isso reduz os esforços, especialmente sobre a parede do cilindro, e uma melhor vedação entre o lubrificante e o gás. Ele tem a desvantagem da sua construção mais complexa. A aquisição dele, por esse aspecto, ele vai ser mais elevado, o custo de aquisição, porém o custo de compressão é menor, porque ele tem uma eficiência maior em termos de ciclo. No simples ação a gente diz que apenas metade do ciclo era útil, nesse caso o ciclo inteiro é útil. A compressão ele não vai ser o dobro, porque o espaço da haste ali vai reduzir o volume aspirado naturalmente. Mas de qualquer forma, apesar de não ser o dobro do de simples ação para o mesmo tamanho, se a gente fosse comparar, a sua produção é maior, o que faz com que o custo de compressão seja menor. A gente também pode falar sobre a posição do compressor, bem brevemente, aqui sem entrar em muitos detalhes. A gente tem compressores que os cilindros vão trabalhar na horizontal. Esse tipo de compressor ele vai ocupar um espaço maior e depende muito do tamanho dos pistões, dos esforços, a orientação, se é horizontal ou vertical, vai influenciar grandemente na fundação, nas instalações, mas em linhas gerais, se os compressores são muito grandes, eles tendem a ser horizontais. Mas também temos compressores que o movimento do cilindro ou o compressor, todo o corpo do compressor está na vertical. Vamos falar agora um pouquinho da posição do pistão. Para finalizar, a gente tem pistões na vertical, pistão na horizontal, horizontal em linha, onde a gente tem mais de um, e nesse caso aqui pode ser estágios de compressão. Compressão pistão na horizontal e vertical, em ângulo, essa configuração que é bastante comum para esses compressores pequenos de posto de gasolina, de borracharia. Horizontal em ângulo, então a gente tem dois na horizontal e dois em ângulo aqui. São semelhantes a esse, mas naturalmente a capacidade de produção desse aqui é maior. Horizontais opostos também podemos ter. Os esforços aqui vão tender a se equilibrar. E podem existir outras configurações aqui. Eu trouxe algumas só para a gente ver a gama de possibilidades que existe em termos de disposição do pistão desses compressores alternativos. Com esse slide eu finalizo esse vídeo em que falamos sobre compressores alternativos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a parte de energia, perdas de energia e eficiência. Espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.